Olá, galerinha do meu coração, tudo bom? Galera, hoje nós vamos dar continuidade aí às nossas aulinhas de literatura, beleza? Quero que vocês saibam que nós vamos ver agora Barroco, né? Século XVII, tudo bem? E nós vamos dividir esse Barroco em duas partes, tá? O Barroco no mundo, né? Pra gente ver mais ou menos como que era a estética desse movimento, certo? E depois nós vamos aí no Barroco no Brasil, certo? Lembrando que o Barroco no Brasil é um momento aí, um dos momentos mais importantes da nossa literatura, mesmo porque é nesse momento que vai começar a se construir, né, a nossa identidade aí, tanto na literatura quanto na arte, né? Porque a gente acabou de ver o movimento anterior, que era o quinhentismo, que eram portugueses, né, ou estrangeiros aí escrevendo sobre o nosso país, né? Então nós tínhamos aí as literaturas de viagem, né, as literaturas jesuíticas, que era justamente a visão do estrangeiro, né, sobre o Brasil, belezinha? Então agora hoje nós vamos ver aí a estética desse movimento, né, do barroco, e depois na semana que vem nós vemos o barroco no Brasil aí, e nós vamos passear um pouquinho aí sobre Minas Gerais, belezinha? Então bora, tá? É um movimento bem interessante, que tem uma complexidade estética muito grande, tá? O barroco vai explorar muito esse lado estético, vai gostar muito daquela minúcia de detalhes, dos rococós, né? Que se a gente for pensar aí por outro nome, seriam os arabescos, que é basicamente aqueles desenhos, né? Aqueles. Sabe uma bala de coco? Pensa numa bala de coco. Aquela bala de coco que não é só os negocinhos assim. Aquela bala de coco que tem uns formatinhos, uns desenhos na bordinha dela. Então, justamente aqueles desenhos, tá? Então, o barroco ele vai explorar bastante essa ideia de rococó, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vai ficar bem torto, mas é mais ou menos isso aqui. Sabe quando a gente enfeita o caderno? E a gente faz uns desenhos assim? Aqui tá bem feio, tá? Mas é basicamente essa ideia de vários detalhes, belezinha? Então bora lá. Então nós saímos lá da Idade Média, né? Nós estamos no feudalismo, teocentrismo, nós passamos aí pelo antropocentrismo, os homens começam a despertar o interesse pela ciência, né? E despertar essa ideia de que o homem é provedor da sua vida, não é? E agora nós vamos aí para o Barroco. Primeira coisa, nós temos aí vários valores religiosos, né? Lembra daquela ideia da Contra-Reforma, que foi bastante importante, né? A Reforma Protestante, a Contra-Reforma, Reforma, né? E aí essa briga da Igreja Católica para conseguir o poder novamente, tudo bem? Então o Barroco, ele vai ter bastante esse teor religioso. Então essa parte religiosa vai estar bastante presente aí no Barroco. Tanto que o objetivo desse movimento literário, tá, desse momento estético, é propagar a fé católica. Então, nesse momento, a Igreja Católica começa a tentar novamente, né, lá no Renascimento a gente já teve essa tentativa de volta ao poder. Então, como eu disse para vocês, né, o Barroco é um movimento de bastante extravagância, eles são bastante extravagantes, eles vão usar muito jogo de luz, né? Aquela ideia do dúbio. O que é o dúbio? São duas coisas, por exemplo, luz e sombra, bem e mal, tá? Então essa ideia do dúbio vai estar muito presente aqui no barroco. O exagero, a riqueza de detalhes, as minúcias, tá? A ostentação, e nesse caso, ostentação bem funkeira mesmo, tá? Nesse sentido de eu mostrar a riqueza de que maneira? Por pedras preciosas, principalmente o ouro, né? Depois, quando a gente for lá para o Barroco no Brasil, se a gente migrar um pouquinho nossos pensamentos aí para Minas Gerais, como que as igrejas eram? Feitas de ouro, né? Como que é feito o trono do Papa? Feito a ouro, de ouro maciço. Então, para vocês perceberem que essa riqueza, né, de não estar só dentro da estética, tá? A estética é perpassada e esses valores estão presentes também em riqueza sólida, belezinha? Então nós sabemos aí que o barroco é um movimento que vai mostrar bastante isso. Qual contexto histórico nós estamos? Vou citar aí para vocês três coisas importantes. Primeiro, não repara minha unha, porque lembra que eu acabei com meu dedo? Então, caiu. Tá linda, maravilhosa e doendo pra caramba.
certo? Nós temos aí o que de importante? Primeira coisa, nós temos aí o Concílio de Trento, que foi realizado em 1545, tá? Até 1563. O que foi esse Concílio de Trento? Justamente essas reformas que aconteceram dentro da Igreja Católica, né? A reforma protestante, né? Aquela ideia do Martinho Lutero, que vocês já conhecem. Também, e o Concílio de Trento, gente, foi a reafirmação da Igreja Católica, tudo bem? Lá em Roma. Então, depois de perder muitos fiéis, a Igreja Católica retoma aí o seu poder, né? Não só pensando em poder de conseguir manipular as coisas, mas pensando em poder de ter seguidores, né? De ter fiéis aí seguindo a Igreja Católica, tudo bem? E para isso também foi criada a Companhia de Jesus, que foi criada lá e foi reconhecida pelo Papa em 1540, tudo bem? Que tinha como objetivo renovar o ensino, tá? Então aí, lembra que nós conversamos um pouquinho lá sobre os jesuítas, né? E nós também falamos um pouquinho da Companhia de Jesus. Então era basicamente aí essa renovação do ensino, tá? Por meio da influência desses jesuítas, tudo bem? E tinha como objetivo, né, reforçar, né, e difundir esse pensamento aí e as ideias filosóficas e religiosas da Igreja Católica, belezinha? E aí, nós temos também uma coisa bastante importante, em vários contextos a gente já falou um pouquinho, que é a Inquisição. Vocês sabem que foi um momento que as ideias estavam um pouco ameaçadas, então não tinha essa liberdade de pensamento, né? Era um clima de bastante repressão e para mostrar esse poder, eles eram muito repreendidos de forma violenta, né? E vocês já conhecem um pouquinho a ideia de Inquisição, né? Já viram um pouquinho a história, mas mais pra gente saber sobre que contexto nós estamos, beleza? Quais são as características, né, desse movimento? Primeiro, é uma arte rebuscada, né? O que é o rebuscado? Ou seja, é requintada, cheia de requinte, é exagerada, né? Como eu falei para vocês, é cheia de detalhes, cheia das minúcias, né? Então, sempre vai ter detalhes, os mínimos detalhes, quanto mais detalhe eu tiver, mais vai deixar esse artista feliz, certo? O que mais? Eu tenho o dualismo, né? Lembra que eu falei para vocês que é o dualismo? É justamente fazer o jogo entre luz e sombra, entre bem e mal, ou seja, usar dois extremos aí que se contradizem, né? E trazer essas duas ideias opostas aí na mesma obra ou na mesma pintura, tudo bem? Então, é esse jogo de duas coisas diferentes, certo? Então, eu vou trabalhar bastante o obscuro, o complexo, o sensualismo, tá? O sensualismo vai aparecer muito nessa parte, nesse movimento do barroco, tá? Nós vamos ver muito explorar essa parte do sensual. Também nós vamos ter a ideia de cultismo e conceptismo. O cultismo, galera, seria justamente o jogo de palavras, tá? Cultismo, então um jogo de palavras. Então, muitas vezes eles vão usar somente palavras rebuscadas para fazer esse jogo, tá? E o que é o conceptismo? Conceptismo é o jogo de ideias, tudo bem? Explorar mais a ideia, desenvolver essas novas ideias, belezinha? Cultismo, o que vai acontecer? Eu vou ter um jogo aí de exagero, eu vou usar bastante figuras de linguagem, tá? Hipérbole. O que é hipérbole? É o exagero, a figura de linguagem da mãe, né? Vou usar bastante a sinestesia, né? O que é a sinestesia? Justamente com os nossos 5 sentidos. São algumas figuras de linguagem que são utilizadas aí dentro do barroco. Outra coisa, vai ter muito jogo de antíteses, né? Ou seja, de ideias contrárias e de paradoxo, né? O que é o paradoxo? É justamente eu trabalhar esse lado bastante complexo e incompreensível, né? Esse lado mais subjetivo que nós não conseguimos compreender muito bem, porque esse jogo de ambiguidade, né, é tão grande que nós ficamos um pouco perdidos aí no meio, belezinha? Conceptismo, tudo bem? Que é o contrário do cultismo. Se lá era jogo de palavras, aqui nós temos jogo de ideias, tudo bem? Então é nós trabalharmos as ideias, belezinha? De que forma? Eu vou trazer bastante argumentos para eu convencer, para que eu convença o meu leitor de que eu estou certo, beleza?
Então, o que eu vou usar? Eu vou usar o silogismo quando eu consigo apresentar aí duas premissas, né? O que são duas premissas? Duas ideias que conseguem possibilitar uma terceira ideia, certo? Então, eu vou trazer o jogo de duas ideias para que a pessoa que eu estou, meu interlocutor, né, consiga depreender uma nova ideia. Eu também vou usar o sofismo. O que é o sofismo? Quando eu consigo transmitir uma ideia de verdade, certo? Não significa que, de fato, esse meu argumento lógico seja verdade, mas eu consigo dar essa ideia de verdade, tudo bem? Então, eles vão explorar bastante esse sofismo também, certinho? Certinho? Eu não sei para onde eu olho, né? Beleza, então agora vamos falar um pouquinho do barroco na Europa, certo? Como a gente já conversou um pouquinho nas aulas passadas, vocês sabem aí que a Itália é o berço do Renascimento, certo? E não só o berço do Renascimento, como o berço da arte barroca. Então, vários artistas se destacaram, são artistas aí italianos, tudo bem? E hoje nós vamos ver alguns artistas e o estilo desses artistas. Vocês vão perceber que existe uma riqueza de detalhes muito grande. Todas as obras de artes que a gente vai ver, vocês vão conseguir compreender esse jogo de luz e sombra, esse jogo de ambiguidades, né, de dualismo, essas cores muito intensas, bastante intensas, né, vocês conseguem perceber bastante. O primeiro cara que a gente vai falar é do Caravaggio, tudo bem? Que nasceu lá em 1571 e faleceu em 1610, certo? O Caravaggio, galera, pintou muitos temas religiosos. Como eu falei para vocês, basicamente, o objetivo do Barroco é propagar a fé católica, certo? Então, vocês vão ver que as obras de artes, basicamente, vão explorar esse lado religioso, tudo bem? Então, o Caravaggio, como eu falei para vocês, lembra dessa ideia de luz e sombra? Ele vai explorar muito isso dentro das suas obras de arte, né? Das suas pinturas, tudo bem? E aí nós temos algumas pinturas que são importantes. A captura de Cristo, flagelação de Cristo, a morte da Virgem, a ceia de Emaús e Davi com a cabeça de Golias do Emaús, né? Então vocês vão perceber bastante. Nós temos então essas cores fortes, né? Vocês podem perceber aí, várias cores fortes. O jogo de luz e sombra, então principalmente o meio, né? Que é onde eu quero dar mais ênfase, eu deixo mais claro. O meu fundo é mais escuro, né? Então eu tenho essa ideia, esse jogo de luz, jogo de contrastes, né? E pode ver que há uma minúcia de detalhes gigantesca, né? Então pode ver aí que tem bastante detalhe em cada ponto dessa pintura, beleza? E aí também temos o Bertini, tá? Que foi um escultor e também foi um arquiteto italiano. Lembrando para vocês que, lembrando que eu disse aí que a Itália é o berço do Barroco, então muitas das obras vão estar aí, né? Caminhando no... basicamente muitos artistas italianos, justamente porque a Itália é o berço aí que propagou essas ideias barrocas, certo? Então nós temos aí o Bernini, tá? Ele foi já disse para vocês, ele foi um escultor e um arquiteto bastante famoso. E suas obras estão lá em Roma e no Vaticano também, certo? Lembrando, falei para vocês que tem essa ideia aí de religioso, então justamente estão nos lugares mais religiosos que a gente tem, em Roma, né, e no Vaticano, certo? Então, a gente tem algumas obras importantes, que é a Praça de São Pedro, Catedral de São Pedro, o Êxtase de Santa Teresa, Busto de Paulo V e Castelo de Santo Ângelo. E como exemplo aí nós temos o Êxtase de Santa Teresa, ou também conhecido como Transverberação de Santa Teresa, que foi pintado em 1617, beleza? Nós também temos aí riqueza de detalhes, e a riqueza de detalhes é tão grande que nós conseguimos enxergar o movimento das roupas, né? Pode ver aí como a gente tem os detalhes das roupas, como se fosse dobra do próprio tecido, né? Os detalhes esculpidos com a forma humana mesmo, né? Então vocês conseguem perceber todas essas minúcias e todos esses detalhes aí trabalhados na obra, belezinha?
Depois nós temos outro cara importante que é o Barromini, certo? Que também aí foi um arquiteto e um escultor italiano, né? E nas suas obras se destacam a Catedral de São Pedro, San Aghi Palácio Espada, Palácio Bernini, Santo Ivo la Sapienza e a Igreja de San Carlo a Quattro Fontane. Não sei falar italiano, né? Então, continuamos, certo? Essa obra, gente, que nós estamos vendo aí, é Santo Ivo de La Sapienza, certo? Bem pronunciado, só que não, né? Então, pode ver, é uma obra, né, na verdade, uma arquitetura, né? Lembrando que a arquitetura é uma das artes que a gente tem dentro das manifestações artísticas que a gente viu, né? A arquitetura é uma delas. E vocês podem ver a riqueza de minúcias, todos os pilares dessa que é uma igreja, né? Tem detalhe, tá? Todos os pilares têm detalhes. Nada fica sem detalhe. Sempre detalhe sobre detalhe. Minúcias de detalhes. Belezinha? Estão conseguindo entender qual que é o conceito aí do barroco? Beleza. Nós temos aí também o Andrea Pozzo, que também foi um arquiteto, foi um pintor e um decorador italiano também, tudo bem? Então, entre as suas obras nós temos Glorificação de Santo Inácio, Anjo da Guarda, a Apoteose de Hércules, o teto do Salão Nobre do Palácio de Linköping, em Viena, e a falsa cúpula de São Francisco Xavier. Então, percebam, muitos dos nomes, né, desses títulos, dessas artes, são relacionados à religião. Outras não. Claro que não vai sobrevoar somente por isso, né, somente nisso. Mas a maior parte vai ser essa propagação da fé. Então, nós temos aí uma pintura, né, numa capela, e também com uma riqueza de detalhes gigantesca, né? Vocês podem ver, nada fica sem detalhe, nem a arquitetura e nem a pintura, belezinha? E nós temos aí um cara bastante famoso, né? É o Gaudí, que é um arquiteto e um pintor, e o cara é muito bom, né? Lá da Espanha, e é a Sagrada Família feita por Gaudí. Vocês conseguem perceber o quão nós temos detalhes nessa obra e o quão nós temos a ideia de poder? Primeiro, nós temos não só uma torre, nós temos várias torres, né? E vocês sabem que tudo que tem essa ideia de grande e comprido significa poder, né? Então, nós temos aí várias torres que dão essa ideia de poder, né? A riqueza de detalhes, ouro, cores que são que nos remetem à riqueza, né? Então, para vocês perceberem, então não é só um estilo que é rico em detalhes, que mostra poder só pelos detalhes, né? Mostra poder porque usa as coisas que provêm do poder, né? Por exemplo, as pedras preciosas. Então, nós temos também a casa de Blateau, do Gaudí, né? Parece um pouco fantasmagórica, né? Mas é uma casa com detalhes em todos os lugares, tá? Então, nós temos aí as janelas de vitral, né? Que é uma das características do barroco, vocês podem perceber. O que tem na igreja? Tem vitral, certo? Então, é um estilo bastante explorado, justamente porque não é um vidro simples, é um vidro cheio de detalhes, né? Então, por isso se usa o vitral. E não só por isso, porque o vitral ele gera um reflexo também, e esse reflexo tem cor, pode gerar uma imagem, né? Então, por isso que se explora bastante o vitral, né? Nós temos aí os rococós. Os rococós vocês vão ver aí em todos os lugares dessa casa. Nós temos flores pintadas em suas minúcias, né? Temos as balaústres, né? Que são as balaústres. É justamente essa parte da sacada, né? Que geralmente aqui no Brasil a gente tem aquele que é tudo coisadinho assim, né? E aí uma balaústre toda detalhada, né? Os pilares todos detalhados, então a gente vê as minúcias de detalhes. Agora nós vamos falar de um cara bastante importante, né? Um português, certo? Vamos sair um pouquinho da Itália, da Espanha, e vamos lá para Portugal, certo? E nós vamos falar um pouquinho sobre
sobre o Padre Antônio Vieira, uma figura bastante importante, bastante emblemática e exímia em Portugal, uma figura de bastante importância, né? Que nasceu em Lisboa em 1606 e morreu aqui no Brasil, certo? Na Bahia, com a chegada dos jesuítas, né? O Padre Antônio Vieira é um dos caras que chegaram aí. Tudo bem? Com 7 anos de idade ele estava aqui e entrou para a Companhia de Jesus. Lembra que eu falei para vocês que a Companhia de Jesus é justamente essa inovação, né, no ensino com o objetivo de propagar a fé católica, certo? Antônio Vieira, ele é bastante importante porque ele fazia muita defesa dos índios e dos judeus, certo? E ele também foi condenado, olha que ponto interessante, ele foi condenado à prisão pela Inquisição, onde ele ficou por 2 anos, certo? Ele é responsável pelos desenvolvimentos, se nós pensarmos aí em literatura, né? Pelo desenvolvimento da prosa. Por quê? Porque o Padre Antônio Vieira foi conhecido por escrever sermões, certo? E os seus sermões não eram sermões bonitinhos, né? Belezinha, tudo se na risca, né? Ou seja, eles eram bastante polêmicos. Por quê? Porque eles criticavam, eles tinham um poder muito grande de crítica. Crítica sobre o quê? Né? Sobre quem? Sobre o despotismo dos colonos portugueses, certo? A influência negativa do protestantismo, os pregadores que não cumpriam com seu ofício, certo? Que não conseguiam catequizar, que não conseguiam evangelizar, e os seus próprios adversários católicos, certo? Então, ele bota aí o dedo na fuça de todo mundo, não tá nem aí não. O que ele acha que ele deve criticar, ele criticava, certo? E também vai falar sobre a própria Inquisição. Então, um dos motivos aí dele ser condenado à prisão, porque, além de ele falar mal do protestantismo, dos seus colegas aí que não faziam bem o catequizar, né? Ele falou sobre os próprios defeitos da igreja, certo? Aí nós temos a imagem do Padre Antônio Vieira, né? E aí temos uma pergunta, né? Existe uma polêmica sobre o Padre Antônio Vieira, por quê? Porque não se sabe muito bem se algumas pessoas dizem que ele foi bom, né, para o nosso país, e outras pessoas discordam, diz que é uma pessoa aí de influência negativa no nosso país, certo? Então, ele é uma figura importante, por quê? Porque ele vai falar bastante sobre a questão dos índios, ele é um defensor aí dos índios, então muitos dos questionamentos levantados pela pessoa, né, do Padre Antônio Vieira, era justamente sobre a relação dos índios, sobre a questão dos índios, né, em relação à colonização, tudo bem? A luta dos bandeirantes paulistas com a Companhia de Jesus, dos governantes contra as missões, né, as missões jesuíticas, e da retomada da independência de Portugal, que é um ponto bastante importante também. Então, é uma figura aí que é bastante relevante, não só na literatura, como na história também. Então, como eu falei para vocês, né, os jesuítas são figuras importantíssimas na propagação da educação no Brasil. Um ponto interessante também, a primeira escola de surdos e mudos, de surdos, foi criada no Rio de Janeiro pelos jesuítas, certo? Então, para vocês verem, eles estavam desenvolvendo a educação não só na nossa língua, né? Na língua falada, né? Até aparece um pleonasmo, mas não é. Na nossa língua falada, mas também aí numa nova língua e numa cultura. Que vocês sabem que os surdos têm uma cultura, eles têm um código linguístico específico, né? Então, eles estavam desenvolvendo uma análise e uma educação baseada para os surdos, pensando em todos os suas especificidades, certo? Aí um ponto interessante para falar para vocês. Então, esse aqui é o Colégio de Salvador da Bahia, tá? Que foi fundado em 1553 pelo Padre Manuel de Nóbrega. Certo? Então, desde o Nóbrega aí se pensa sobre educação no Brasil, sempre com essa ideia religiosa. Eles eram grandes defensores dos índios, mas não significa que eles eram defensores da cultura indígena, tudo bem? Por quê? Quando nascia um índiozinho, o que acontecia? Ele era separado dos pais, certo? E ficavam num lugar ali para que ele não tivesse contato com a sua própria cultura, né?
e conseguisse desenvolver o código linguístico, que seria, no caso, aí, a língua portuguesa, certo? Então, por isso, eles eram separados dos pais. Mas também eles eram separados dos brancos, né? Pra você ver que coisa interessante se pensar. Eles eram separados dos próprios pais e eram separados dos brancos. E nós tínhamos aí também os capitães do mato, né? Os capitães de mato que buscavam os índios para serem escravizados, né? E distribuir para famílias para trabalhar exaustivamente, né? E sem contato a nenhum tipo de educação. Então agora vamos pensar um pouquinho em literatura, né? E basicamente nos sermões, certo? Então, o que é o sermão, né? Ele é considerado um gênero literário superior, certo? Por quê? Porque se pensa que para fazer um sermão precisa de um grande desenvolvimento intelectual, certo? E os jesuítas os criavam conforme os estudos da retórica, né? Que estudos esses? Conhece Aristóteles, né? Como eu falei para vocês, Aristóteles está em tudo, certo? Que estudo da retórica. O que é a retórica? É justamente o desenvolvimento da nossa oratória. Como eu vou falar, de que modo eu vou falar. Então, é o pensar de como passar a sua ideia, certo? Não passa a sua ideia de qualquer jeito, porque não é a solução. Isso deve ser pensado, deve ser estudado, né? Porque é importante você falar, pensar em como você vai falar, quem é o seu interlocutor, que tipo de discurso eu vou usar, certo? Porque vocês sabem que o discurso é plástico. Eu moldo o meu discurso da maneira que eu quiser, certo? Pensando em quem? Em como e no meu interlocutor. Então, a partir do meu interlocutor, eu vou moldar o meu discurso para quê? Para persuadir, para convencer. O que os padres faziam, né? Eles estudavam muito antes de escrever, então, como que tem que ser a exposição desses meus argumentos, né? Quais são as ordens dos meus argumentos? Não posso colocar qualquer ordem, né? Porque até isso influencia na percepção do outro, certo? Eles pensavam na elocução, ou seja, qual deveria ser, né, os efeitos quando uma pessoa escutasse esse sermão, certo? Então, eles pensavam tudo. Depois de escrito esse sermão, eles também pensavam sobre como eles iam falar isso na prática, ou seja, como seria a voz, como que se portaria a voz, quais seriam os gestos, qual seria a posição do corpo, né? Porque vocês sabem que a gente tem toda uma simbologia linguística e semântica, até no modo como você se porta, no modo como você se apresenta, né? Então, se você se apresentar assim, né? A pessoa vai falar, nossa, ele não tá confiante, não tem propriedade no que ele tá falando. Agora, se você erguer aí o seu corpo, né? Levantar o nariz e falar, não, eu sei do que eu tô falando, né? É isso, acabou, né? Eu estou certo, você tem propriedade naquilo que você diz, você consegue convencer facilmente a outra pessoa. Agora, se você se curvar e mostrar todo a sua gesticulação de corpo, né? Todo o seu modo de se portar contrário, as pessoas vão compreender que isso está errado. Quais são os principais sermões aí do Padre Antônio Vieira, certo? Então, nós temos aí Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda. Lembra que eu falei para vocês que ele tem grande representação, grande representatividade, né, nessa volta da independência de Portugal, né? Então, claro que seria um sermão para isso. Sermão dos Bons Anos, relacionado a Portugal também, certo? Sermão do Mandato, Sermão de Santo Antônio dos Peixes, Sermão da Quinta Dominga de Quaresma, Sermão da Sexagésima, que é o mais importante, né? O vestibular adora esse cara. E Sermão do Bom Ladrão também, certo? Então, vou mostrar para vocês um pedacinho, vou ler aqui um pedacinho do Sermão da Sexagésima, que com certeza vocês já devem ter escutado. Que, caso vocês tenham curiosidade, né, ele está disponível aí no domínio público. Vocês sabem que as obras que têm mais de 50 anos com autor morto, né, ou com autor falecido, já estão disponíveis no domínio público para vocês terem acesso. Eu vou ler só um pedacinho para vocês, só para vocês perceberem um pouquinho o estilo do Padre Antônio Vieira, mesmo porque é um sermão de 11 páginas, eu não vou ficar lendo 11 páginas aqui, porque existe a probabilidade bastante grande de vocês dormirem, né?
Então vamos lá. Se quisesse Deus, esse tão ilume e tão numeroso auditório saísse hoje tão desenganado da pregação, como vem enganado como pregador, ouçamos o Evangelho. E ouçamo-lo todo, que todo é o caso de que levou e trouxe de tão longe. Hesite que seminário. Diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear a palavra divina. Bem parece este texto dos livros de Deus. Não só faz menção do semear, mas também faz o caso de sair. Hesite, porque no dia do mês hão-nos de medir a semeadura e hão de nos contar os passos. O mundo, aos que lavrais com ele, nem vos satisfaz, vendeis, nem vos paga o que andais. Deus não é assim. Para quem lavra com Deus, até o sair é semear, porque também das passas colhe o fruto, certo? Então, esse sermão é basicamente, lembra bastante, né, a palavra do evangelho, né? Tem esse teor da palavra do evangelho, claro que não é idêntico, né? Mas nós conseguimos ver esse teor evangelístico, mas também nós conseguimos ver um teor de crítica, tudo bem? Então, se vocês tiverem curiosidade, o sermão da 60ª está disponível no domínio público. É um sermão que geralmente cai nos vestibulares, nós pensamos em barroco, né? Em barroco do mundo, né? Em barroco no mundo, assim, em barroco no geral, né? Barroco português. Nós temos aí esse sermão que é muito importante, o vestibular adora, o Enem adora, certo? Então, se vocês tiverem curiosidade, é só vocês irem lá e darem uma olhadinha no domínio público. Belezinha? Então, hoje nós encerramos a aula aqui, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, sabem que pode contar comigo, só me perguntar, certinho? Então, beijinhos no coração e até a próxima.